Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos a leitura de um conto intitulado Moinho de Sonhos. Sobre o que vocês acham que esse texto vai tratar? Vamos saber? Fazer amigos é muito bom, não é? Você se lembra de como conheceu seus amigos? Que sentimentos você teve ao criar cada nova relação de amizade? Será que ao conhecer alguém, você passou por uma situação parecida com a dos personagens do conto a seguir? Vamos ler e descobrir? A mulher e o menino iam montados no cavalo. O homem ia ao lado, a pé. Andavam sem rumo havia semanas, até que deram na aldeia à beira de um rio, onde as oliveiras vicejavam. Fizeram uma pausa e, como a gente ali era hospitaleira e a oferta de serviço abundante, resolveram ficar. O homem arranjou emprego num moinho próximo à aldeia. A mulher se juntou a outras que colhiam azeitonas em terras ao redor de um castelo. Levou consigo o menino, que, no meio do caminho, achou um velho cabo de vassoura e fez dele o seu cavalo. Deu-lhe o nome de Rocinante. Ao chegar aos olivais, o pequeno encontrou o filho de outra colhedeira, um garoto que se exibia com um escudo e uma espada de pau. Os dois se observaram à distância. Cada um se manteve junto à sua mãe, sem saber como se libertar dela. Vigiavam-se. Era preciso coragem para se acercar. Mas meninos são assim. Se há abismos, inventam pontes. De súbito, estavam frente a frente. Puseram-se a conversar, embora um e outro continuassem na sua. Logo esse já sabia o nome daquele. O menino recém-chegado se chamava Alonso. O outro, Sancho. Começaram a se misturar. Deixa eu brincar com seu cavalo, pediu Sancho. Só se você me emprestar sua espada, respondeu Alonso. Iam se entendendo, apesar de assustados com a felicidade da nova companhia. Avançaram na entrega. Tá vendo aquele moinho gigante? Apontou Alonso. Meu pai sozinho é o que faz ele girar. Seu pai deve ter braços enormes, disse Sancho. Tem, mas nem precisava, respondeu Alonso. Ele move o moinho com um sopro. Sancho achou graça. Também tinha uma proeza a contar. Tá vendo o castelo ali? Apontou. Meu pai disse que o dono tem tanta terra que o céu não dá para cobrir ela toda. E se a gente esticasse o céu como uma lona e cobrisse o que está faltando? Propôs Alonso. Seria legal, disse Sancho, mas ia dar um trabalhão. Temos de crescer primeiro. Bom, enquanto a gente cresce, vamos pensar num jeito de subir até o céu, disse Alonso. Vamos, concordou Sancho. Sentaram-se na relva. O cavalo, a espada e o escudo entre os dois. Um sopro de vento passou por eles. Já eram amigos. Moviam juntos o mesmo sonho. João Azanello Carrascosa. Que linda amizade se formou, né? O texto que acabamos de ler foi publicado em uma edição da revista Nova Escola, né? O autor do texto, João Manzanello Carrascosa, nasceu em Cravinhos, no estado de São Paulo, e além de professor, dedicava-se também à produção de livros infanto-juvenis, tendo conquistado importantes prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti. Vamos agora estudar um pouco do texto. Questão 1. Alonso e Sancho iniciaram uma amizade. Você vê alguma semelhança entre a história deles e a forma como você faz novos amigos? É uma resposta pessoal. Vocês vão responder e mostrar ao professor de vocês, tá certo? Quais as suas impressões sobre a história que você leu? Troque ideias com colegas e professor. Vejam como foi bonita a aceitação deles, né? Apesar de ter chegado esse menino novo na aldeia, logo criou uma amizade tão bonita. 3. O texto que você leu é um conto, um texto com poucos personagens e cuja finalidade, geralmente, é contar uma história. Qual é a ação ou acontecimento central do conto Moinho dos Sonhos? O início de uma amizade entre dois meninos.
Quem são os personagens principais do conto? Alonso e Sancho, né? E onde acontece a ação? Em uma aldeia à beira de um rio. É possível saber quando a história acontece? Por quê? Não porque o texto ele não apresenta essa informação, né? A gente não sabe o momento que acontece. Onde e como foi o encontro dos dois meninos? Nos olivais, né? Ou seja, a plantação de oliveiras, de onde se tira a azeitona para a produção de azeite, né? Os dois meninos se olhavam de longe e de repente se viram de perto conversando. O narrador representa a voz de quem conta os acontecimentos da história. Marque um X na alternativa correta sobre o narrador do conto lido. É um narrador personagem, ou seja, também participa dos acontecimentos, ou é um narrador observador, ou seja, apenas narra os acontecimentos. A gente percebe, né, que quem está contando a história está participando dela? Não, né? É uma pessoa que está de fora. A voz que conta a história é só uma voz observadora. Então, o narrador, ele é observador. Enquanto os pais trabalhavam na colheita de azeitonas, o que os dois meninos faziam? Os meninos brincavam, conversavam, contavam proezas e sonhos. 7. No conto, os meninos começaram a se misturar. Qual o sentido que se pode atribuir a essa expressão? Eles começaram a se relacionar como amigos. 8. O discurso direto ocorre quando as falas dos personagens são reproduzidas da forma como foram ditas. O discurso indireto ocorre quando as falas dos personagens são apresentadas por meio da voz do narrador. Releia o trecho a seguir e responda às questões. Tá vendo aquele moinho gigante? Apontou Alonso. Meu pai sozinho é quem faz ele girar. Seu pai deve ter braços enormes, disse Sancho. Tem, mas nem precisava, respondeu Alonso. Ele move o moinho com um sopro. O que há de fantasioso na fala de Alonso? A informação de que o pai dele fazia o moinho se mover apenas com um sopro, né? B. Essa fala de Alonso causou uma reação em Sancho. O que Sancho fez após ouvir as informações fantasiosas de Alonso? Ele também contou um fato grandioso sobre o dono do castelo que viam. Qual tipo de discurso foi empregado nesse trecho? Marque um X na alternativa correta. Foi utilizado o discurso direto, porque a gente está vendo a fala dos personagens sem a intervenção do narrador, né? D. Os verbos empregados nesse trecho para indicar as falas dos personagens são vendo, faz e ter, apontou, disse e respondeu, girar, deve e tem, precisava e morre. Apontou, disse e respondeu, né? Letra E. Se fossem usados os verbos cochichou, gritou e resmungou, em vez dos verbos que você indicou, o sentido do texto seria o mesmo? Não. O sentido mudaria, né? Porque os verbos indicariam uma maneira diferente do modo como as falas foram ditas. F. Leia a reescrita do primeiro parágrafo do trecho da página anterior em que foi empregado o discurso direto. Alonso apontou o moinho gigante e perguntou a Sancho se ele o estava vendo. Em seguida, explicou que seu pai é quem o fazia girar. Agora, reescreva no caderno os dois outros parágrafos do trecho da página anterior, empregando o discurso indireto. Vocês vão responder e mostrar ao professor de vocês, tá certo? Releia a última frase do conto. Já eram amigos. Moviam juntos o mesmo sonho. Que sonho era esse? Subir até o céu. 10. Releia esse trecho do conto e responda as questões a seguir. A mulher e o menino iam montados no cavalo. O homem ia ao lado, a pé. Andavam sem rumo havia semanas. Até que deram numa aldeia à beira de um rio, onde as oliveiras vicejavam. Fizeram uma pausa e, como a gente ali era hospitaleira e a oferta de serviço abundante, resolveram ficar. Letra A. O verbo ir foi empregado 2 vezes no início desse trecho, porém de maneiras diferentes, uma no plural e uma no singular. Sabendo que o verbo deve concordar
com as palavras às quais se refere, explique por que ele foi empregado de maneiras diferentes nesse trecho. Por que é que vocês acham que os verbos foram empregados de maneira diferente? Para concordar com as palavras às quais eles se referem, né? No primeiro, iam, está no plural, para concordar com a mulher e o menino, que são dois. E no segundo, está no singular, para concordar com a palavra a qual se refere, que é homem. O homem ia. Então, é um só, o verbo também está no singular. B. Em que momento a família parou de andar sem rumo? Quando encontraram uma aldeia à beira de um rio. C. Que expressão indica ideia de tempo nesse trecho? A expressão até que. Né? Então, foi até aquele momento. D. Além de ligar as ideias apresentadas no trecho, a conjunção como revela quando a família resolveu ficar na aldeia, apresenta a causa da família ter ficado na aldeia, explica por que a família não quis ficar na aldeia. Essa conjunção aí, como, né? Ela foi usada com qual ideia? De apresentar a causa da família ter ficado na aldeia, né? Que relação há entre o título do conto e a amizade dos personagens? A amizade dos meninos é movida pelos sonhos, assim como os moinhos são movidos pelo vento ou pela água. E então, gostaram do texto? Foi bem bonita a história, né? Espero também que vocês consigam produzir belas amizades durante a vida de vocês. Abraço forte e até mais.